Ei, pessoal, bem-vindos a mais uma história real aqui no canal. Essa vai ser longa, uns 40 minutos completos de pura emoção, reflexão e superação. Perfeita para você ouvir enquanto dirige naquela estrada longa, faz uma caminhada, arruma a casa ou simplesmente deita para refletir sobre a vida. Antes de começar, me conta, de onde você está nos ouvindo hoje? São Paulo, capital? Interior de Minas, Rio de Janeiro, talvez Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, ou quem sabe de Portugal, Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Faro, da Europa toda, Paris, Madrid, Berlim, Roma, Londres, Amsterdã, Bruxelas, até dos Estados Unidos, Canadá, Angola, Moçambique, Austrália ou qualquer outro canto do mundo? Deixe aqui nos comentários a sua cidade ou país com a hashtag Destino de onde você ouve. Eu leio todos, respondo o máximo que consigo e saber que vocês estão aí do outro lado, muitas vezes passando por dores parecidas ou precisando de uma injeção de coragem. É o que me motiva a continuar trazendo esses relatos profundos e reais. Se você é novo por aqui, já se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhuma história e deixa o like logo no começo para ajudar o canal a crescer e alcançar mais gente que precisa ouvir isso. Vamos lá? A história de hoje é da Laura. Ela tem 39 anos hoje, mas tudo começou quando ela tinha 34. Uma mulher mineira de raiz, nascida numa cidadezinha pequena chamada Conceição do Mato Dentro, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Filha de uma professora do ensino fundamental que ganhava pouco e de um pedreiro que trabalhava de sol a sol em obras pelo interior. Desde criança, Laura via os pais ralando para colocar comida na mesa, pagando as contas no limite, ensinando para ela e para o irmão mais novo que nada vem de graça nessa vida, filha. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ter dignidade. Laura cresceu ajudando em casa, lavando louça, cuidando do irmão, estudando à luz de lamparina quando faltava energia. Passou no vestibular de enfermagem numa universidade federal com bolsa parcial, trabalhou como auxiliar de enfermagem em clínica particular durante o dia para pagar os livros e o ônibus e estudava à noite. Aos 25 anos, já estava formada, cheia de orgulho, e pegou o primeiro emprego fixo num hospital público em Belo Horizonte. Mas o salário ainda era apertado. Então, aos 28 anos, ela decidiu dar o grande salto. Pegou as malas, veio para São Paulo atrás de salário melhor e mais oportunidades. Chegando aqui, a realidade bateu forte. Morou 6 meses de favor na casa de uma tia distante na Zona Leste, num quartinho apertado, pagando o que podia com serviços na casa. Economizou cada centavo. Fazia plantão extra no fim de semana, comia marmita fria no intervalo do hospital, não saía para balada, não viajava, não comprava roupa nova. O sonho dela era simples e gigante ao mesmo tempo: ter uma casa própria. Não apartamento em prédio, casa mesmo, térrea, com quintal, com espaço para plantar uma hortinha de tempero, para um dia ter cachorro correndo, para receber a mãe nos fins de semana e fazer aquele feijão tropeiro mineiro que só ela sabia. Aos 31 anos, depois de juntar uma entrada suada, quase 20% do valor do imóvel, ela comprou uma casa térrea de 3 quartos, sala ampla, cozinha grande e quintal nos fundos, num bairro tranquilo da zona sul de São Paulo. Financiamento de 30 anos pelo Minha Casa Minha Vida, prestação pesada que consumia quase metade do salário, mas cabia no orçamento porque ela fazia plantão extra todo fim de semana. Aquela casa era o orgulho maior da vida dela. Cada reforma era um ritual. Pintar as paredes de branco com as próprias mãos, trocar o piso cerâmico rachado, plantar mudas de manjericão, tomate cereja e alecrim no quintal. Quando a mãe vinha visitar de ônibus do interior, as duas passavam o sábado reformando juntas, rindo, suando. Laura batizou a casa carinhosamente de Meu Cantinho Conquistado. Era o símbolo de que ela tinha conseguido sozinha, sem depender de ninguém.
Laura conheceu o Rodrigo num aplicativo de namoro quando já estava em São Paulo há 2 anos. Ele era mecânico autônomo, tinha uma oficina pequena no mesmo bairro, parecia trabalhador, divertido, carinhoso. Contava histórias engraçadas dos clientes da oficina, levava ela para comer pizza barata no fim de semana, mandava mensagem todo dia dizendo que admirava a força dela. Você é diferente, Laura, mulher que batalha mesmo, que constrói tudo do zero. Namoraram 1 ano, noivaram com aliança simples, casaram no civil com uma festa pequena só para a família e amigos próximos. Churrasco no quintal da casa dela, bolo caseiro da mãe dela. Rodrigo se mudou para a casa dela. No começo, tudo parecia perfeito. Ele contribuía com uma parte boa das contas, consertava o carro dela de graça, fazia churrasco aos domingos para amigos, ajudava a pintar uma parede ou outra. Laura achava que tinha encontrado o parceiro de verdade, alguém para dividir a vida. Mas com o tempo, devagarinho, as rachaduras começaram a aparecer. Rodrigo começou a ficar mais tempo na oficina. Chegava tarde da noite com cheiro de cerveja e cigarro. Dizia que era happy hour com os amigos mecânicos, para desestressar. Laura perguntava sobre o dinheiro da oficina, ele desconversava. Tá devagar esse mês, amor, mas mês que vem melhora. Uma noite ela viu no celular dele notificações de sites de aposta esportiva, Bet365, Sporting Bet. Confrontou na hora. Rodrigo, você tá jogando dinheiro em aposta? Ele negou primeiro, depois admitiu meio envergonhado. Que isso, amor? Só brincadeira de vez em quando com os amigos. Eu controlo. Ganhava mais do que perdia na maioria das vezes. Vou parar, prometo. Você sabe que eu te amo demais para fazer besteira. Laura acreditou. Porque amava. Porque não queria acreditar no pior. Porque achava que era só uma fase. Em 2021, a mãe da Laura descobriu um câncer agressivo no útero. Exames, biópsia, diagnóstico pesado, precisava de cirurgia urgente, quimioterapia longa, acompanhamento constante. Laura, como filha única, o irmão mais novo tinha se mudado para o norte, assumiu tudo. Tirou licença parcial do trabalho, comprou passagem de ônibus toda semana para o interior, passava 15, 20 dias seguidos lá, levando a mãe no hospital público, enfrentando fila do SUS de madrugada, fazendo comida leve sem sal, dormindo no sofá da sala para ouvir se ela chamava à noite com dor. Era um período de exaustão total, física, emocional, financeira, remédios caros que o SUS não cobria, exames particulares para furar fila, viagens de ônibus que custavam caro. Laura mal dormia, emagreceu 8 quilos, chorava escondido no banheiro do hospital. Enquanto isso, em São Paulo, Rodrigo ficava cuidando da casa. Laura ligava todo santo dia, às vezes 2 vezes. Tudo bem aí, amor? As contas de luz e água estão pagas? A prestação do financiamento saiu na conta? Ele respondia curto, seco. Tudo certo, fica tranquila, cuida da sua mãe que aqui eu resolvo. Às vezes atendia falando baixo, como se tivesse alguém por perto ou não quisesse ser ouvido. Laura sentia um aperto forte no peito, uma intuição ruim, mas engolia tudo. É ansiedade minha, pensava. Ele está sozinho em casa grande, deve estar vendo jogo ou série na TV alta. Foi exatamente nesse vazio, nessa ausência dela, que eles agiram. Numa sexta-feira chuvosa de novembro de 2021, depois de quase 3 meses indo e voltando do interior, a mãe já estava um pouco melhor, em recuperação pós-quimioterapia. Laura pegou o ônibus de volta definitiva para São Paulo. Chegou às 17h no terminal Tietê, corpo pesado até os ossos, mala pequena na mão, olhos fundos de tanto chorar e não dormir. Só queria uma coisa: chegar em casa, tomar banho quente, deitar na cama dela, abraçar o marido e dormir 12 horas seguidas. Quando virou a esquina da rua dela, viu as luzes da varanda acesas, o portão aberto. Sorriu pela primeira vez em semanas. O coração aqueceu. Ele está me esperando. Preparou surpresa. Abriu o portão devagar.
Subiu os 2 degraus da varanda que ela mesma tinha pintado de cinza anos antes, e antes mesmo de colocar a mala no chão, ouviu a frase que destruiu tudo. Você ficou sem teto? Laura congelou no lugar. Olhou e viu o Rodrigo e o sogro, seu Antônio, um homem de 68 anos aposentado, viciado em jogo desde sempre, parados lado a lado na porta, encostados no batente, cada um com um copo de cerveja gelada na mão. Expressão de quem tinha acabado de resolver um problemão gigante. Alívio puro, quase alegria nos rostos. Laura demorou segundos para processar, o cérebro tentando negar o que os ouvidos ouviram. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Oi, acabei de chegar da viagem. O que vocês disseram? Foi o sogro quem falou primeiro com aquela voz rouca de fumante pesado, cheia de falsa autoridade e cinismo. A casa foi vendida, Laura. A gente resolveu isso tudo enquanto você estava fora, cuidando da sua mãe doente. Laura sentiu um zumbido forte nos ouvidos, o mundo girar. Vendida? Como assim vendida? Essa casa é minha, tá no meu nome, eu que pago a prestação todo mês com meu suor. Rodrigo deu um passo à frente, com um sorriso impaciente, quase irritado por ela não entender rápido. Calma, amor, não faz cena. Meu pai estava numa situação desesperadora, afogado em dívida. Dívidas altíssimas de jogo, cobradores ameaçando a gente de morte, ligando dia e noite. Precisava de dinheiro rápido, à vista, senão ia virar tragédia. Encontramos um comprador bom, que pagou tudo em Pix na hora. Tá resolvido. Acabou o problema. Laura olhou para os dois, procurando desesperada qualquer traço de culpa, de vergonha, de arrependimento. Não tinha nada. Eles estavam tranquilos, até aliviados. Como se tivessem feito um favor para a família toda, inclusive para ela. E eu? Perguntou ela, a voz começando a tremer, as lágrimas já subindo. Onde eu moro agora? Essa é a minha casa. Eu construí isso tudo do zero. Rodrigo deu de ombros como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você é forte, Laura. Sempre foi a forte da relação. Ganha bem no hospital, faz plantão extra, vai alugar outro lugar rapidinho ou até comprar de novo. Meu pai não tinha escolha nenhuma. Era isso ou coisa muito pior, amor. O sogro completou dando um gole longo na cerveja sem tirar os olhos dela. Família faz sacrifício pela família, filha. Você não estava aqui para decidir, para ajudar. Então a gente decidiu por você. Foi rápido, sem complicação, tudo certinho. Naquele momento, ali na varanda, Laura entendeu tudo de uma vez só. Eles não tinham vendido só a casa. Tinham vendido a vida inteira que ela construiu com tanto esforço, com noites sem dormir, com renúncias. Tinham usado uma procuração antiga que ela assinou anos antes, quando viajava a congresso de enfermagem. Uma procuração simples, limitada, só para pagar conta de luz, água, internet, assinar boleto do condomínio ou IPTU. Nunca, em hipótese alguma, para vender imóvel. Mas eles forjaram, esticaram o texto, mentiram para o corretor, correram para fechar tudo antes que ela voltasse e pudesse impedir. Laura sentiu as pernas moles, o coração apertar como se fosse explodir. Poderia ter gritado, chorado alto, esmurrado os dois ali mesmo na varanda. Era exatamente a cena que eles pareciam esperar, para depois dizer que ela era histérica, exagerada, sem coração. Mas ela não deu esse gostinho a eles. Respirou fundo várias vezes, olhou para os dois com uma calma que veio de um lugar muito profundo, quase sobrenatural, e perguntou devagar: vocês têm certeza absoluta, certeza mesmo, que resolveram tudo direitinho? Rodrigo riu nervoso, tentando disfarçar o desconforto. O que você acha que vai fazer, Laura? Desfazer uma venda já assinada, já paga à vista? Laura sustentou o olhar dele por segundos longos, pesados, sem piscar. Depois disse apenas, com voz baixa, mas firme: eu tô muito cansada da viagem. Depois a gente conversa.
Pegou a mala de volta, desceu devagar os degraus da varanda que ela mesma tinha pintado, saiu pelo portão que ela mesma tinha consertado e caminhou até o ponto de ônibus sem olhar para trás. Não entrou na casa. Não quis tocar em nada que já não era mais dela. Foi direto para um hotel simples no centro da cidade, daqueles de 120 a diária. Quarto pequeno, cama firme, chuveiro quente, silêncio absoluto. Chegando lá, trancou a porta, jogou a mala no canto, sentou na beirada da cama e deixou tudo vir. Chorou tudo o que precisava chorar. Chorou alto, chorou até engasgar, até a garganta doer. Chorou de raiva pura, de traição profunda, de medo do futuro, de exaustão total. Como vou recomeçar aos 34 anos? Como vou pagar outro financiamento do zero? Como eu fui tão cega para não ver isso vindo? Pensava na mãe doente no interior, nas reformas que fez com as próprias mãos, nas noites de plantão para pagar prestação, no cheiro de manjericão fresco no quintal. Tudo parecia perdido para sempre. Mas depois do choro, depois que as lágrimas secaram e o peito parou de doer tanto, veio outra coisa. Uma clareza fria, quase cirúrgica, uma força que ela nem sabia que tinha. Laura abriu o notebook que sempre carregava na mala, conectou no Wi-Fi ruim do hotel e começou a pesquisar sem parar. Primeiro no Google, procuração pode vender imóvel, venda de imóvel sem assinatura do cônjuge, regime de comunhão parcial de bens, venda imóvel, como contestar venda fraudulenta de imóvel. Leu artigo atrás de artigo, fórum de advogados, decisões do STJ. Descobriu que, no regime de comunhão parcial de bens, que era o deles, pois casaram sem contrato pré-nupcial, venda de imóvel exige assinatura dos dois cônjuges ou procuração com poderes específicos para alienação. Com firma reconhecida em cartório, cláusula expressa permitindo venda. A procuração que ela assinou anos antes não tinha nada disso. Era limitada, só para atos administrativos simples. Depois, pesquisou o cartório de registro de imóveis da região onde ficava a casa. Descobriu que toda venda precisa ser registrada na matrícula do imóvel e que, se houver qualquer irregularidade na documentação, o cartório barra o registro ou coloca pendência grave. No dia seguinte, sábado cedo, Laura tomou o café da manhã simples do hotel. Pão com manteiga e café preto. Pegou o metrô lotado e foi direto ao cartório de imóveis responsável pelo bairro. Pegou senha, esperou 3 horas sentado em cadeira dura. Cartório aos sábados é um caos mesmo, mas quando chegou a vez dela, pediu a certidão completa e atualizada da matrícula do imóvel. Pagou a taxa de 120. Esperou mais 1 hora tensa. Quando a certidão saiu impressa, ela abriu ali mesmo no balcão do cartório, coração acelerado, e leu linha por linha com atenção de enfermeira. E lá estava, preto no branco. Protocolo de averbação de transferência de propriedade iniciado, mas com observação técnica grave do oficial do cartório. Pendência de conferência de poderes do outorgado e ausência de outorga-uxória, consentimento da esposa. Traduzindo do juridiquês, a procuração apresentada não era suficiente para autorizar a venda e faltava a assinatura ou consentimento expresso da esposa. A venda estava protocolada, o dinheiro já tinha sido pago, mas o registro definitivo não tinha sido feito completamente. A transferência não estava consumada, tinha uma fresta, uma brecha enorme, uma esperança real. Laura sentiu o primeiro alívio verdadeiro em semanas. As pernas tremeram, os olhos marejaram, mas dessa vez de emoção positiva. Não era vitória ainda, mas era o começo de uma luta que ela podia vencer. Na segunda-feira cedo, ela marcou consulta urgente com uma advogada especializada em direito imobiliário e familiar que uma colega enfermeira do hospital indicou. Alguém que já tinha ajudado outras mulheres em situações de abuso patrimonial.
Doutora Patrícia era uma mulher de 45 anos, direta, objetiva, voz firme, que já tinha lidado com dezenas de casos parecidos de maridos ou familiares que tentavam dispor de bens da mulher. Laura chegou no escritório com uma pasta cheia: certidão de casamento, matrícula antiga da casa, a procuração antiga, comprovantes de pagamento das prestações dos últimos 5 anos, extratos bancários. Doutora Patrícia leu tudo com atenção, fez anotações e foi taxativa. Laura, isso é crime claro: estelionato, falsidade ideológica, uso indevido de documento particular. A venda não está consumada porque o cartório barrou parte essencial do processo por irregularidade grave. A gente vai pedir hoje mesmo bloqueio preventivo da matrícula, notificar extrajudicialmente seu marido e seu sogro e entrar com ação de anulação de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência para congelar tudo. Você vai recuperar sua casa 100%. E se quiser, eles vão responder criminalmente também. BO, inquérito, tudo. Laura, voz ainda tremendo um pouco, perguntou: quanto tempo isso tudo leva, doutora? Meses, talvez 1 ano ou pouco mais para a sentença final. Mas a casa fica congelada, em litígio desde o primeiro pedido de bloqueio. Ninguém tira ela de você de fato. Ninguém pode morar, vender de novo, nada. Laura respirou fundo, enxugou uma lágrima teimosa e disse firme: então vamos, eu quero justiça. Nos dias seguintes, começou a parte mais difícil de todas: a guerra psicológica pesada. Rodrigo e o sogro bombardearam o celular dela com mensagens e ligações o dia inteiro. Rodrigo mandava áudio choroso: amore, volta para casa, por favor. A gente conversa direito, resolve como casal. Eu te amo, você sabe. Depois mensagem de texto com raiva: você tá exagerando demais. Isso tudo é drama seu. Meu pai tá passando mal de nervoso. Pressão 18/10. Mais tarde, tentando manipular: família resolve em casa, não no fórum nem na polícia. Pensa no que você tá fazendo com a gente, Laura. O sogro mandava mensagem de voz rouca: eu sou velho, Laura, tenho 68 anos. Você quer me matar do coração mesmo? Eu errei, admito, mas foi pela sobrevivência do meu filho. Outra vez: você sempre foi fria mesmo, sem coração, depois de tudo que minha família te acolheu. Laura não respondia no calor da emoção. Printava absolutamente tudo, salvava com data e hora, arquivava numa pasta digital no notebook chamada Provas Não Deletar. Aprendeu rápido uma lição dura: quem manipula sempre tenta te fazer duvidar da sua própria dor, te chamar de exagerada, de fria, para você desistir. Enquanto isso, o bloqueio preventivo da matrícula foi averbado em menos de 1 semana, graças à tutela de urgência concedida. A casa ficou oficialmente em litígio judicial. O comprador, um casal jovem, recém-casados, que tinha pago quase 80% à vista, achando que era tudo regular, começou a entrar em pânico total quando foi ao cartório atualizar documentos e viu a pendência grave. Ligaram desesperados para o Rodrigo, que jogou toda a culpa na Laura. Minha esposa tá louca de vingança, mas isso se resolve rapidinho, fica tranquilo. Mas não se resolvia. O casal comprador, orientado por advogado próprio, procurou a Laura através da doutora Patrícia. Marcaram uma reunião neutra num escritório de advocacia no centro. Laura chegou nervosa, mas firme. Explicou tudo com calma. Mostrou documentos, certidões, prints. O casal, a esposa chamada Carla, grávida de poucos meses, ficou do lado dela na hora, olhos marejados. Meu Deus, Laura, a gente foi enganado também. Pagamos tudo que tínhamos guardado para a vida toda. Queremos só nosso dinheiro de volta sem briga maior, sem perder tudo. Laura respondeu com empatia: eu entendo vocês. De verdade. Não quero o mal de ninguém inocente. Vamos resolver isso do jeito certo, pela justiça.
A pressão virou completamente para o outro lado. Rodrigo apareceu no hotel várias vezes sem avisar. Primeiro tentando o caminho do carinho falso, trazendo flor barata do camelô. Volta para casa, amor. Esquece isso tudo. A gente começa de novo. Eu mudo. Prometo. Laura na porta, sem deixar entrar. Começar de novo? Você olhou para mim todos esses anos e achou que eu merecia chegar cansada da luta pela minha mãe e ouvir que fiquei sem teto? Depois ele veio com raiva. Você vai destruir minha família inteira por causa de uma casa? Meu pai está sendo ameaçado de novo pelos cobradores. Laura firme. Vocês escolheram o caminho quando decidiram vender o que não era só de vocês. Agora cada um paga a conta que fez. Eu não destruí nada. Vocês destruíram a confiança que eu tinha. Por fim, veio com medo real, olhos fundos. Para com isso, Laura, pelo amor de Deus, meu pai está sendo ameaçado de novo. Se você continuar com o processo, vai ter coisa muito pior para todo mundo. Laura olhou nos olhos dele. Ameaça agora é essa a carta? Vocês escolheram envolver cobrador, corretor, cartório. Eu só escolhi não aceitar calada. O processo judicial correu com audiências longas, depoimentos, perícias grafotécnicas na procuração. O sogro tentou várias vezes a carta da idade e da doença. Excelência, eu sou idoso, tenho problema cardíaco, pressão alta. Rodrigo tentou a carta do arrependimento tardio. Eu achei que ela ia entender. Ela sempre foi a forte da relação, sempre resolveu tudo. O corretor que ajudou na irregularidade tentou dizer que foi tudo regular, o cliente garantiu poderes. Mas as provas eram irrefutáveis. Procuração insuficiente, ausência de outorga conjugal, pressa suspeita demais, movimentações bancárias estranhas para contas de jogo. Resultado final. Depois de 14 meses de batalha dura, a venda foi anulada judicialmente por vício de consentimento e fraude comprovada. A matrícula voltou 100% para o nome da Laura, limpa como antes. O comprador foi ressarcido integralmente via judicial. O dinheiro saiu da venda forçada do apartamento do sogro no interior e de contas bancárias que o Rodrigo escondia em nome de terceiros. Rodrigo e o sogro responderam processo criminal paralelo. Condenação por estelionato e falsidade ideológica, pena suspensa condicionada a serviços comunitários por 3 anos e multa pesada que eles pagaram parcelado. O corretor perdeu a licença definitiva do Cresce e nunca mais pôde trabalhar na área. Laura se divorciou de forma consensual, sem briga por partilha mesquinha. Cada um ficou com o que trouxe para o casamento e construiu sozinho. Ela não quis nenhum centavo que tivesse cheiro daquela traição. Com a indenização por danos morais que ganhou na ação cível, quase 80 mil réis líquidos, Laura quitou as prestações restantes do financiamento em uma tacada só. A casa agora é 100% dela, quitada, livre de banco, livre de qualquer sombra. Ela reformou tudo do jeito que sempre sonhou, mas nunca pôde. Pintou as paredes de cores claras e alegres, ampliou o jardim com flores e hortaliças, colocou uma rede grande na varanda, instalou iluminação externa bonita, adotou 2 cachorros vira-latas lindos, um chamado Max e outra Mel, que correm o quintal o dia todo. Voltou a trabalhar como enfermeira no mesmo hospital, mas com ritmo mais humano. Reduziu plantões noturnos pesados, começou a dar palestras voluntárias em associações de mulheres e igrejas sobre educação financeira, independência feminina e sinais de abuso patrimonial no relacionamento. Abriu um Instagram pequeno, laura.meu. O cantinho, se quiser seguir, tá aí, onde conta pedaços da história dela, dá dicas práticas de como organizar documento importante, como não assinar procuração ampla e ajuda outras mulheres que mandam direct contando casos parecidos. A mãe dela se recuperou completamente do câncer. Hoje está com 70 anos, saúde boa, toma remédio controlado, faz caminhada todo dia. Mora com a Laura parte do tempo, ajuda no jardim plantando quiabo e couve,
faz bolo de fubá mineiro aos sábados, e as duas riem muito, muito mesmo, quando lembram daquela frase fatídica na varanda: "Você ficou sem teto?" Hoje vira piada entre elas. Sem teto coisa nenhuma, filha. Você tem teto, chão, parede e coração de aço. Laura me escreveu há poucos meses, numa mensagem longa e emocionada. Eu achei que tinha morrido ali na varanda naquele dia chuvoso. Achei que minha vida tinha acabado. Morei em hotel barato por 4 meses, depois na casa de uma amiga enfermeira que me acolheu. Chorei rios, pensei em desistir 1000 vezes, pensei até em voltar para o interior e largar tudo, mas nunca, nunca desisti de mim mesma. Aquela traição foi a pior dor da minha vida inteira, mas foi também o maior presente que a vida me deu. Me mostrou quem eu sou de verdade quando ninguém mais segura minha mão, quando o mundo desaba. Me mostrou que eu sou capaz de reconstruir tudo sozinha. E melhor. Hoje eu entro na minha casa, abro todas as janelas, sinto o cheiro das flores e das ervas, ouço os cachorros latindo de alegria, vejo minha mãe cantando na cozinha e penso: isso aqui é meu. Conquistado 2 vezes, primeiro com suor e trabalho, depois com coragem, inteligência e fé. Se eu conseguir me levantar desse fundo do poço tão escuro, qualquer pessoa consegue. É só não desistir de si mesma. Olha, se você está ouvindo isso agora e já passou por traição financeira pesada, por abuso emocional disfarçado de família, por gente que usou sua confiança para te derrubar e depois te chamou de exagerada, saiba que você não está sozinho, nunca. O fundo do poço tem trampolim, sim. A dor é gigante, corta fundo, mas a força que nasce dela é maior ainda, é transformadora. Não aceite calado o que te rouba a paz, a dignidade, o futuro que você construiu com tanto esforço. Busque ajuda profissional, advogada, psicóloga, delegacia da mulher se precisar. Junte provas com calma e paciência. Lute com inteligência e não com grito. A justiça pode ser lenta, dolorosamente lenta, mas ela chega. E quando chega, você não só recupera o que era seu, você ganha uma versão de você mesma que ninguém mais no mundo derruba. De onde você está ouvindo essa história agora? Conta aqui nos comentários sua cidade, seu país, e se essa história te tocou lá no fundo, se te deu coragem. Usa a hashtag #EuMeLevantei. Se você também já passou por algo parecido e hoje está de pé, mais forte, mais inteiro. Compartilha esse áudio com aquela amiga, irmã, prima, colega de trabalho que está precisando de coragem bem agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem história real de superação como essa. Histórias que mostram que a vida pode bater muito, muito forte, mas a gente bate mais forte ainda quando decide se levantar, se reconstruir e seguir em frente. Você é mais forte do que imagina. Você é capaz de coisas que nem sonha ainda. E amanhã pode ser o dia em que tudo começa a mudar para melhor na sua vida. Um abraço bem apertado, bem carinhoso da gente aqui do canal e até a próxima história. Fiquem com Deus.